pessoal. Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dos testes diagnósticos, né, a parte introdutória, e na próxima aula nós continuamos a discutir um pouquinho sobre esses testes diagnósticos. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje, né? Definir a validade e a confiabilidade de testes de rastreamento e diagnóstico, comparar as medidas de validade, incluindo a sensibilidade e especificidade, e introduzir, né, valores preditivos positivo e negativo. E, posteriormente, né, nas outras aulas, eu vou ilustrar um pouquinho o uso dos múltiplos testes, né, os testes sequenciais e simultâneos, muito aplicados também, e comparar as medidas de confiabilidade, né, com o índice de concordância e o índice kappa. Então, esses dois últimos itens serão abordados na próxima aula. Bom, então, para o entendimento da transmissão e desenvolvimento de uma doença, né, e para fornecer o apropriado e efetivo cuidado à saúde, é necessário, então, distinguir entre as pessoas de uma população aquelas que têm ou não têm uma doença, né? Então, esse é um importante desafio, tanto na área clínica, onde o cuidado do paciente é a questão, quanto na área de saúde pública, onde estamos considerando, então, os programas de prevenção secundária, que envolvem detecção precoce da doença e a intervenção, nos quais os estudos etiológicos têm sido conduzidos, então, para fornecer as bases para a prevenção primária. Então, qual é a probabilidade de um diagnóstico de meningite em um paciente com febre, vômito e cefaleia? Então, aqui a gente tem algumas características da doença. Mas eu consigo definir qual que é essa probabilidade? Bom, eu tenho indícios, né? Vamos ver se nós melhoramos um pouquinho isso. E se o paciente agora também apresentar rigidez na nuca? A probabilidade de diagnosticar ele com a doença aumenta? Com certeza, né? Aqui nós vemos, né, que nós temos mais características e que se nós fôssemos calcular a probabilidade daquele, no primeiro caso, a gente teria um certo valor considerável, né, pelas características. Mas agora, né, com essas novas informações, essa probabilidade de diagnosticar a doença, ela aumenta. Então, por isso que é importante a gente estudar um pouquinho a realização desses testes diagnósticos, como que eles se comportam, como que a gente calcula algumas medidas que vão nos dizer o quão eles são bons ou não, né? Então, ao fazer um diagnóstico, o clínico vai estabelecer um conjunto de diagnósticos alternativos com base nos sinais e sintomas do paciente. Progressivamente, ele reduz, então, as suas alternativas até chegar à doença específica. Então, alternativamente, ele pode ter fortes evidências de que o paciente de uma determinada doença deseja apenas a sua confirmação, né? Então, ele vai fazer o uso de testes diagnósticos, né? Que são os testes diagnósticos? Eles servem para identificar ou confirmar a presença, né, da doença ou a situação relacionada à saúde. Também ele serve o que? Para avaliar a gravidade do quadro clínico, estimar um prognóstico e monitorar a resposta de uma intervenção. Então, a qualidade dos testes de rastreamento e diagnóstico é uma questão crítica, né? Seja o teste um exame físico, uma radiografia de tórax, um eletrocardiograma, um exame de sangue ou urina. Então, em todos esses casos, a mesma questão surge. Quão bom é o teste para separar
as populações de pessoas com ou sem a doença de interesse. Né? Então, isso que a gente vai estudar um pouquinho aqui, calcular um pouco de probabilidade para saber o quão bom é esse teste diagnóstico ou não. Claro que ele sempre vai ser comparado aí a um teste ouro, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Então, ao usar um teste para distinguir entre os indivíduos normais e anormais, é importante entender como determinadas características estão distribuídas na população. Né? Um grande grupo está nesse gráfico aqui, né? Vamos estudar um pouquinho essa relação. Então, essa imagem aqui mostra a distribuição dos resultados, né, tuberculínico em uma população. Né? O tamanho da enduração, ou seja, a área endurecida no local da injeção em milímetros, é mostrado no eixo horizontal e o número de indivíduos no eixo vertical. Então, aqui um grande número está próximo do valor zero, né? Sem enduração. Está próximo ao valor zero aqui, sem enduração, né? E outro grupo está próximo dos 20, né? Está aqui concentrado aqui. Deixa eu colocar minha ponteira aqui. Né? Está concentrado aqui próximo ao 20, né? De enduração. Então, esse tipo de distribuição possui dois picos, né? Então, a gente pode dizer que ele é bimodal. Lembram lá que a gente viu na estatística descritiva? Né? Eu tenho duas modas, a moda próximo aqui ao 20 e próximo ao zero, né? Então, a distribuição bimodal, que é esse caso, permite a separação dos indivíduos que não tiveram exposição prévia à tuberculose, ou seja, pessoas sem duração, que estão à esquerda, e aquelas que tiveram experiência prévia de tuberculose, aqueles, né, com aproximadamente os 20 milímetros de induração, né, que são esses dados aqui à direita. Embora nós não temos alguns indivíduos aqui no meio que a gente chama de área cinza, a gente pode chamar de área cinza, né? Bom, aí já surge um probleminha, né? Como que a gente vai tratar, né, esses dados aqui que estão no meio. Mas quando a característica ela apresenta uma distribuição bimodal, é relativamente fácil, né, de separar a maior parte da população em dois grupos, né? A gente tem isso bem característico, né? Por exemplo, quem que é doente, quem que não é doente, né? Com certa condição de anormalidade e certa condição de com certa condição de anormalidade e sem certa condição de anormalidade, né? Então, contudo, a maioria das características que a gente, né, do ser humano, não é uma distribuição dessa forma aqui, né, bonitinha, bimodal, que a gente consegue separar quem que é doente, quem que é não doente. Bom, então surge o quê? A gente estudar um pouquinho as maneiras aí que se comportam os testes diagnósticos para separar quem que é doente, como que o teste separa quem que é doente de quem que não é doente. Então, nesse caso aqui, né, nós temos um caso de pressão sistólica em um grupo de homens. Né? Então, aqui eu tenho o número de homens e a pressão sistólica. Nessa aqui fica claro que não é uma distribuição bimodal, eu não consigo separar, né, em dois grupos. Né? Caso nós queiramos separar os hipertensos dos não hipertensos, nós precisamos definir um ponto de corte, né, no nível de pressão. Então, devo fixar esse valor acima do qual as pessoas são consideradas hipertensas e abaixo desse ponto de corte elas são consideradas normais, né?
Então, nesse caso, não há um nível óbvio aí de pressão arterial que diferencia o grupo de indivíduos hipertensos dos não hipertensos. Embora aí nós podemos, né, escolher um ponto de corte para hipertensão com base em considerações estatísticas, gostaríamos idealmente de escolher esse nível com base em informações biológicas. Ou seja, gostaríamos de saber que né, saber que pressões acima do ponto escolhidas estão associados a um risco maior de doenças subsequentes, como, por exemplo, né, um acidente vascular encefálico, infarto do miocárdio ou uma mortalidade aí resultante. Infelizmente, para muitas características humanas, não podemos, né, não temos, na verdade, tais informações para servir como guia na determinação desses pontos de corte. Mais uma vez, né, a importância de nós estudarmos os testes diagnósticos para poder aí, em certo momento, definir aí qual que seria esse ponto de corte. Bom, né? Então, um teste diagnóstico ele é considerado útil quando ele consegue identificar bem a presença da doença. Então, antes dele ser adotado, ele deve ser avaliado para verificar a sua capacidade de acerto, né? Então, o teste diagnóstico ele vai ser um instrumento capaz de diagnosticar a doença com determinada precisão. Então, para cada teste diagnóstico, existe um valor de referência e determina a classificação do resultado como teste positivo e como teste negativo. Então, essa avaliação ela é feita aplicando-se dois grupos de pessoas. Um grupo de pessoas doentes e outro grupo de pessoas não doentes. Então, a prática médica utiliza de leis de probabilidade como um importante auxiliar na interpretação desses testes diagnósticos. Então, ao solicitar um teste diagnóstico, o médico se vê diante de 4 possibilidades. Então, vamos ver aqui quais que são as possibilidades. Aqui agora, então, a gente vai envolver um pouquinho os testes aí de probabilidade, principalmente condicional, que nós vimos aí na última aula, que falava um pouquinho sobre probabilidade. Então, ó, temos a nossa população elegível, temos um grupo de pessoas doentes e o grupo de pessoas não doentes. Bom, isso vai gerar o quê? Olha que bacana, aquela tabela dos possíveis resultados de um teste diagnóstico. Aquela tabelinha 2x2, igual nós vimos lá no segundo período. Então, vamos retomar um pouquinho aquela tabelinha que nós calculávamos lá, as medidas, né? Ah, do estudo de corte, do ensaio clínico, do estudo caso controle, né? Onde que a gente organizava numa tabela de contingência 2x2. Aqui vai ser a mesma ideia, né? Vamos continuar com isso. Então vamos lá, nós vamos ter a doença presente e ausente e o teste positivo e negativo. Então, o verdadeiro positivo nós vamos chamar de A, né? Então, tem a doença e o teste deu positivo. O falso positivo, que é o teste deu positivo, mas o indivíduo está ausente dessa doença. O falso negativo, né? O indivíduo tem a doença, porém o teste deu negativo. E o verdadeiro negativo. O teste deu negativo, dado que o paciente era ausente da doença. Então, vamos voltar. A, B, C, D. E os totais, né? E o total geral é a soma do A, B, C e D. Então, essa configuração é muito importante para a gente usar o software ou usar lá a planilha do Excel que eu elaborei para vocês, para os cálculos desses valores, né? Que nós vamos determinar de sensibilidade, especificidade, VPP, VPN, que nós vamos ver em mais detalhes daqui a pouco. Então, a validade, então, de um teste diagnóstico,
um teste de rastreio, ela é definida como sua habilidade de diferenciar quem é doente de quem não é doente. Então, essa validade, ela vai possuir dois componentes principais, que nós vamos chamar de especificidade, de sensibilidade e especificidade. Então, a sensibilidade e a especificidade, na verdade, elas são duas probabilidades condicionais. A sensibilidade de um teste ela é definida como a capacidade de identificar corretamente aqueles que apresentam a doença. Já a especificidade de um teste ela é definida como a capacidade de identificar corretamente aqueles que não apresentam a doença. Então, essas duas medidas vão nos dar o norte aí da validade dos nossos testes de rastreamento, dos nossos testes de diagnóstico. Então, vamos ver como que se calcula a sensibilidade. Então, ela é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os doentes. Então, ela vai expressar a probabilidade de um teste dar positivo na presença da doença. Isto é, avalia a capacidade do teste detectar a doença quando ela está de fato presente. Então, vamos lá. Sensibilidade, nós vamos definir por S, vai ser a probabilidade do teste ser positivo, dado que o indivíduo é doente. Voltando aqui na nossa planilhinha, quem que é? Ó, então, eu quero saber o positivo com a doença presente. É o A. A dividido por quem? Por A mais C. Quem que é o A mais C? São os que deram o teste positivo. Então, eu vou pegar e dividir quem é positivo e com a doença presente, dividido pelo total de pessoas que o teste deu positivo. Então, essa é a nossa sensibilidade. Probabilidade do teste positivo, dado que o indivíduo tem a doença. Então, uma probabilidade condicional. Já a especificidade é a proporção de verdadeiros negativos entre todos os sadios. Então, ele vai expressar a probabilidade de um teste dar negativo na ausência da doença. Isto é, avalia a capacidade do teste afastar a doença quando ela está ausente. Probabilidade do teste dar negativo, dado que o indivíduo não é doente. Então, vai ser o D dividido por B mais D. Então, vamos ver lá quem que é o D. É o verdadeiro negativo dividido pela soma dos negativos. Então, essa é a minha especificidade. Então, vamos aqui a um exemplo agora. Né? Então, aqui, considere uma população de 1.000 pessoas, das quais 100 têm a doença e 900 não. Então, o teste de rastreamento é utilizado para identificar as 100 pessoas com a doença. Né? Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho, né, as verdadeiras características da população, quem é doente, quem não é doente, o resultado do rastreamento positivo e negativo. Bom, aqui então nós podemos calcular a sensibilidade. Quem que é a sensibilidade? 80 dividido por quem? Como que eu vou calcular esse 80? Dividido pelo 100. Vai dar 80%. E a especificidade? Então, 800 dividido pelo 900. Bom, ficou confuso ainda, né? Quão bom foi o teste? Desculpa, gente. Quão bom foi o teste? Então, quão bom foi o teste em identificar corretamente aqueles que têm a doença? Segunda pergunta. Quão bom foi o teste em identificar corretamente aqueles que não têm a doença?
Como que a gente vai fazer isso? Né? Então, na realidade, o que que a gente está fazendo? Nós comparamos os nossos resultados com algum tipo de padrão ouro, né? Uma fonte externa de verdade acerca do estudo ou da doença de cada indivíduo na população. Então, algumas vezes, essa verdade pode ser o resultado de um teste já em uso, em outros resultados de um teste mais definitivo e frequentemente mais invasivo, por exemplo, a cateterização cardíaca ou biópsia tecidual. Então, sempre nós vamos, quem que nós vamos, né, para saber quem tem a doença ou sem a doença, é por meio de um outro teste, né, que é o teste do padrão ouro. Então, eu já vou saber, né, que as pessoas realmente têm ou não, por um outro teste, né, um, o melhor teste que a gente vai chamar de padrão ouro. Pois nós já vamos voltar um pouquinho no cálculo da sensibilidade e a especificidade. Então, os testes sensíveis, eles são utilizados quando há necessidade de se diagnosticar uma doença potencialmente grave, né? Por exemplo, a leucemia. Os testes sensíveis, então, eles são muito utilizados para realizar rastreamento da doença em grupos populacionais, como, por exemplo, teste anti-HIV em bancos de sangue. Os testes específicos são utilizados para confirmar diagnóstico, já que um teste muito específico raramente resultará num valor positivo na ausência da doença, isto é, há poucos resultados falsos positivos. Então, são utilizados quando um resultado falso positivo pode lesar o paciente, tanto fisicamente como emocionalmente ou financeiramente. Por exemplo, um teste anti-HIV. Então, a gente vê que o teste anti-HIV ele tem que ter alta acessibilidade e alta especificidade, né? Que senão pode, né, um falso positivo aí pode trazer transtornos emocionais, né? E se ele não for tão sensível, pô, o cara tem a doença, e porém o teste não identificou. Então ele precisa também ser, a acessibilidade dele ser muito alta. Bom, daqui a pouquinho eu vou fazer alguns exercícios que nós vamos calcular a sensibilidade e a especificidade, né, seguindo as nossas formulazinhas aqui bonitinho, tá? Então, daqui a pouquinho nós vamos voltar nos cálculos. Antes, eu quero falar um pouquinho mais como que a gente pode também avaliar esses testes de diagnóstico. Então, ao realizar um teste de diagnóstico, o médico também está interessado em saber qual que é a probabilidade de o paciente ter a doença se o teste for positivo, ou a probabilidade de o paciente não ter a doença se o teste for negativo. Então, isso a gente vai chamar de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Então, o VPP e o VPN. Então, o que é um valor, né, preditivo? Né? Então, ao solicitar um teste diagnóstico, o médico ele leva em conta a sensibilidade e a especificidade do teste. Entretanto, dado que o exame já foi realizado, qual que é a probabilidade do resultado positivo ter realmente identificado essa doença? Né? Então, a probabilidade de doença dos dados e dos resultados de um teste diagnóstico, ele é denominada valor preditivo. Então, idealmente, nós gostaríamos que todos os sujeitos testados ficassem, né, aqui, né, na célula superior à esquerda, ficasse aqui, né? Que eles fossem, né, teste desse positivo e eles realmente tivessem a doença, né? Tem a doença e o teste positivo. Ou nessa célula aqui, né, inferior à direita, né? Pessoas
com a doença serem chamadas, né, corretamente de positivo, pelo teste, ou seja, verdadeiros positivos, e pessoas sem a doenças corretamente chamadas de negativas, né, verdadeiros negativos. Mas isso, né, acontece raramente. Então, algumas pessoas sem a doença são erroneamente chamadas de positivo, então eu vou ter os falsos positivos. E algumas pessoas com a doença são erroneamente chamadas de negativas, e são os falsos negativos. Então, por que que essas informações aí são importantes? Então, quando conduzimos aí um programa de rastreamento, frequentemente nós temos um grande grupo de pessoas rastreadas como positivas, incluindo as pessoas que realmente têm a doença, ou seja, os verdadeiros positivos, e pessoas que não têm a doença, que são os falsos positivos. A questão dos falsos positivos é importante porque todas as pessoas que foram rastreadas como positiva, elas são chamadas de volta para testes mais sofisticados e mais caros. Então, de uma série de problemas resultantes, o primeiro é uma sobrecarga aí no sistema de cuidados à saúde. Outros são a ansiedade, a preocupação provocados nas pessoas que souberam que seu exame é positivo. Inúmeras evidências indicam, então, que muitas pessoas consideradas como positivas por um teste de rastreamento nunca têm esse rótulo completamente apagado, mesmo com resultados em avaliações subsequentes, né? Por exemplo, né? Crianças classificadas como positivas em um programa de rastreamento para doenças coronarianas foram tratadas, né, como deficientes por seus pais e profissionais escolares, mesmo após ter tido feito testes subsequentes mais definitivos que foram negativos. E também uma outra pergunta, né? Por que o problema dos falsos positivos é importante? Desculpa, os falsos negativos são importantes. Então, uma pessoa tem uma doença, mas ela é erroneamente informada que o resultado do teste é negativo. E se a doença é séria e a intervenção efetiva está à disposição, o problema de fato é crítico, né? Por exemplo, no caso de uma doença, seja um tipo de câncer, né, curável, somente em estados iniciais. Então, o resultado falso negativo poderia representar quase que uma sentença de morte aí nesse caso, né? Então, dessa forma, a importância dos resultados falsos negativos depende da natureza e da gravidade da doença rastreada e da efetividade de medidas intervencionistas disponíveis e que se essa intervenção é mais efetiva quando realizada no início da história natural da doença. Então vamos lá, como que a gente calcula? Como que nós calculamos isso? Então, o valor preditivo positivo é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos com teste positivo. Então, ele vai expressar a probabilidade de um paciente com teste positivo ter a doença, né? Então, vai ser o A, lembram lá que, ó, vou voltar aqui. Aqui nós temos o A, B, C e D. Então, o VPP, o preditivo positivo, vai ser os doentes, realmente doentes, dividido pelo total de doentes, né? Aqui, ó, pela soma dos dois.
Opa, desculpa. Pela soma desses dois aqui, né? Teste positivo. Então, aqui o valor preditivo positivo, ele vai ser uma probabilidade do doente, dado que o teste foi positivo. Então, e o valor preditivo negativo é a proporção de verdadeiros negativos entre todos os indivíduos com teste negativo. E ele vai expressar a probabilidade de um paciente com teste negativo não ter a doença. Então, é o D dividido pelo C mais D. Então, de não doente, e dado que o teste foi negativo. Quais que são os determinantes, então, do valor preditivo? Então, esse valor preditivo não é uma propriedade apenas do teste, ele é determinado pela sensibilidade, pela especificidade e também pela prevalência da doença. Então, a prevalência da doença, ela deve ser interpretada como a probabilidade de um indivíduo ter a doença antes da realização do teste diagnóstico. Então, ela também é denominada probabilidade pré-teste. Então, dessa forma, a gente pode calcular os valores preditivos, se nós tivermos a prevalência da doença, da seguinte forma. Opa, pulou tudo aqui. Vou voltar lá. Então, eu posso calcular ele agora desta forma aqui. Eu vou considerar aqui, ó, a sensibilidade e a prevalência. Então, ele vai mudar um pouquinho. Então, vai ser a sensibilidade vezes a prevalência, dividido pela sensibilidade vezes a prevalência, mais 1 menos a especificidade vezes 1 menos a prevalência. E o VPN, especificidade vezes 1 menos a prevalência, dividido por 1 menos a sensibilidade, vezes a prevalência, mais a especificidade vezes 1 menos a prevalência. Então, ele vai variar com a prevalência, né? A probabilidade pré-teste da doença. Então, para o mesmo teste, quanto maior for a prevalência, maior o VPP e menor o VPN. A faixa ideal do uso do teste, então, é uma prevalência intermediária, entre 25% e 65%. Quanto mais sensível o teste, melhor o VPN. Quanto mais específico, melhor vai ser o VPP. Também nós podemos calcular a probabilidade de um falso positivo. Então, PFP. Então, é a probabilidade do resultado de um exame positivo quando o paciente não apresenta a doença. Então, ela é o complementar, lá, probabilidade complementar, 1 menos o VPP. E também temos a probabilidade de um falso negativo. Então, é a probabilidade do resultado do exame ser negativo quando o paciente apresenta a doença. Então, ele é um cálculo de probabilidade complementar também. 1 menos o VPN. Bom, mas também, né, a gente vale ressaltar aqui algumas decisões muitas vezes tomadas incorretamente. Entre várias técnicas, então, para se detectar a presença de HIV, a primeira a se difundir aqui no Brasil foi a do teste do ELISA, né? Em 1985, essa técnica foi comercializada por vários laboratórios americanos. Então, o laboratório Abbott relatou em seus testes preliminares uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 99,8%. Então, com esses valores de sensibilidade e especificidade, mais a prevalência, então podemos calcular o VPP e o VPN e, consequentemente, o PFP e o PFN. Bom, então aqui nós temos uma tabelinha de resumo, né? Então, do teste ELISA.
Então, aqui, ó, se a prevalência, né, for 1 por 100 mil, 1 por 10 mil, 1 por 1000, 1 por 50, não, 1 por 500, 1 por 200, 1 por 100, 1 por 50. E aqui eu tenho o VPP, o VPN e o PFP e o PFN, de cada uma das situações. Então, considerando-se a população total de um país, a AIDS ela é uma doença de prevalência baixa. Então, se a gente olhar aqui os resultados da tabela, mostra que em um programa, né, de uso do teste em larga escala, grande parte dos pacientes com resultado positivo consiste na realidade de falsos positivos, porque eu tenho que um VPP baixo e um PFP alto, né? Então, por outro lado, o VPN é alto e o PFN é baixo para prevalência menores que 100 mil, né? Nesse caso aqui, ó. Então, há pouquíssimos falsos negativos, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Então, bom, vai depender muito da prevalência da doença, para a gente saber qual que é o VPP e o VPN corretamente, né? E qual que é a probabilidade de falso positivo e de falso negativo. Bom, aqui, só para a gente verificar um pouquinho, então, essa figura aqui, a gente está querendo verificar a dependência das probabilidades pós-teste em relação à prevalência para valores de sensibilidade e especificidades, né, que é selecionada aí pelo usuário, que a gente pode fazer essa simulação, tá? Para cada valor de sensibilidade e especificidade selecionados nesse painelzinho aqui, desculpa, pessoal. A curva aqui nesse gráfico aqui, ele mostra como o valor preditivo positivo, ou a probabilidade pós-teste, relaciona-se com a probabilidade pré-teste. Ou seja, quanto maior a probabilidade pré-teste, maior aqui vai ser o VPP. E nessa curva aqui de baixo, desse gráfico, vai nos mostrar o quê? Como o valor preditivo negativo, ele se relaciona com a probabilidade também do pré-teste, né? Lá a prevalência, né? Assim, então, os valores de sensibilidade e especificidade determinam a curva dos gráficos, né? E aqui a bolinha azul, né, vai determinar a probabilidade de pré-teste. Então, aqui é só uma simulação para a gente verificar. Se a gente mudar essas informações, a gente vai alterando, elas são dependentes disso, né? Então, a gente observa que as probabilidades pós-testes, elas são fortemente influenciadas pela probabilidade pré-teste da doença. Então, essa probabilidade pré-teste é a prevalência. Mesmo então, se a sensibilidade e a especificidade forem altas, o VPP pode ser baixo se aplicada numa população com baixa prevalência, né? Então, o VPP pode ser baixo aqui, né, se eu tenho populações com prevalência baixa. Então, quanto maior for a prevalência aqui, maior vai ser esse VPP. Bom, aqui nós também podemos verificar, né,
um teste diagnóstico aqui, 3 curvinhas aqui das sensibilidades, né? Para a gente verificar aqui, ó, né? Nesses dois gráficos. Então, vai mostrar a influência da sensibilidade sobre a probabilidade pós-testes em função da prevalência. Então, aqui eu vou definir a sensibilidade. Então, eu tenho a probabilidade pré-teste, a especificidade, e vou verificar o comportamento disso, né? Então, aqui nesse gráfico tem 3 diferentes, né, valores de sensibilidade. Então, para os valores de sensibilidade e especificidade selecionados, as curvas de preto mostram a relação das probabilidades pós-teste e da probabilidade pré-teste. Então, a gente verifica, né, que para um valor fixo de especificidade variando a sensibilidade, então eu fixei a especificidade, vou variando aqui a sensibilidade. A curva, né, do VPP versus a probabilidade pré-teste, a gente consegue aí observar o comportamento, né? Aqui é bem semelhante, até a nossa imagem está um pouquinho pequena. Então, quando a sensibilidade se aproxima de 1, quando eu vou aumentando aqui essa sensibilidade, a parcela, né, no denominador da fórmula do VPN, né, do VPN, ela vai se aproximando do zero, né? Então, quanto maior for aí a prevalência, né, da doença, o que eu tenho? Eu tenho o valor preditivo negativo, ele vai diminuindo, e o valor preditivo positivo, ele vai subindo. Então, assim, né, em resumo, né, como um teste com maior sensibilidade tem maior resolução quando o seu resultado é negativo, mas poderia ser aplicado uma triagem para detectar pessoas que possam ter a doença confirmada por um teste mais possa ser confirmada posteriormente por um teste mais específico. Então aqui só para a gente simular, né, verificar que existe aí, né, se a gente fixar, por exemplo, a especificidade e variar a sensibilidade, o que que acontece com o valor preditivo positivo, o que que acontece com o valor preditivo negativo, né? Também levando em consideração a prevalência da doença. Bom, aqui da mesma forma, né? O que que acontece? Agora eu fixo a sensibilidade e vou mudando a especificidade e também vendo o que que acontece com essas curvas, né? Então é possível observar que para um valor fixo de sensibilidade, variando a especificidade, a curva, né, do VPP versus a prevalência sofre maior deslocamento do que a curva, né, do VPN versus a prevalência. Então, ó, é aqui tudo juntinho. E aqui eu tenho uma maior influência, né? Ou seja, né, um teste com maior especificidade tem maior resolução quando seu resultado é positivo. E ele deve ser utilizado para confirmar o diagnóstico de uma doença. Então, isso é bem importante. Então, aqui também, né, uma tabelinha variando aqui, ó, o valor da sensibilidade e a especificidade com a prevalência, para a gente verificar o que que acontece, né? Então, a gente verifica, né, que o VPP vai ser maior sempre quando eu tenho uma sensibilidade alta, uma especificidade alta e uma prevalência alta. Mas isso geralmente não acontece. A gente encontra mais ou menos aqui nessa faixa, né? Então,
a gente tem que avaliar aqui o VPP. Também, né, a gente consegue avaliar o VPN através, estamos avaliando aqui a sensibilidade e a especificidade, e também verifica-se que com uma maior prevalência, o que que acontece? Tende-se o VPP ser menor, mas, né, ele não é tão sensível aqui para prevalências baixas como é o VPP. Bom, uma outra forma de a gente, né, verificar aí é também, uma outra forma não, a gente também deve definir a acurácia aí de um teste diagnóstico. Então, ela é a proporção de acertos de um teste diagnóstico, ou seja, a proporção entre verdadeiros positivos e negativos em relação a todos os resultados possíveis. Então, eu vou somar, né, os acertos do teste e dividir pelo total. Então, agora vamos praticar um pouquinho, né? Então, vamos pegar aqui esse exemplo. Em um estudo sobre o teste ergométrico, né, Grinder, 1979, e colaboradores, né, compararam os resultados obtidos entre indivíduos com e sem a doença coronariana. O teste foi definido como positivo e foi observado mais de 1 milímetro de pressão ou elevação no segmento ST por menos de 0,08 segundos, em comparação com os resultados obtidos com o paciente em repouso. O diagnóstico definitivo, classificação como doente ou não doente, foi através da angiografia, que é o nosso teste de padrão ouro. E aqui nós temos, né, os nossos resultados. Então, quem tem a doença, o doente, o não doente, o teste ergométrico positivo e o teste ergométrico negativo. Então, vamos ver como que nós podemos calcular essas medidas. Tá? Então, eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação e vou colocar aqui no R Studio para nós. No RStudio não, no Excel, primeiramente, para nós calcularmos isso. Tá? Então, vou pegar aqui, vou compartilhar o meu. Deixa eu compartilhar diferente. Compartilhar minha tela inteira. Aqui. Não é assim que eu quero, é esse aqui do Excel. Então, aqui eu tenho os dados, ó, né? Da doença coronariana. Eu já fiz aqui uma planilhinha com todos os cálculos, ó, que professor querido, né? Aonde que eu tenho a sensibilidade, a especificidade, a prevalência real, a prevalência estimada, a acurácia, o VPP, o VPN, o PFP, o PFN, isso aqui que eu vou falar mais adiante, que é a razão de probabilidades, e o cálculo quando eu tenho a prevalência. Então, aqui nesse primeiro cálculo, o VPP e o VPN é através daquela primeira fórmula, onde eu não sei a prevalência. E aqui depois o cálculo do VPP e do VPN considerando a prevalência. Bom, eu vou aumentar aqui um pouquinho para que vocês consigam ver bem, né? Então, eu montei já essa tabelinha com os cálculos, mas eu peço que vocês voltem lá nas fórmulas e calculem, tá? Até vou pedir isso para vocês me apresentarem aí manuscrito. Então, eu só vou colocar aqui, ó, copiei e colei aqui os resultados. Então, eu tenho a sensibilidade, como que eu defini a sensibilidade? Doença presente pelo total de pessoas que têm a doença. A especificidade, quem está ausente da doença, o teste deu negativo pelo total. Então, o que é a sensibilidade? É a proporção de verdadeiros positivos entre todos os doentes. Expressa a probabilidade do teste dar positivo na presença da doença.
Isso é, avalia a capacidade do teste detectar a doença quando ela está de fato presente. Então, aqui nós temos uma sensibilidade de aproximadamente 80% e a especificidade de 74%, né? Que é o quê? É a proporção de verdadeiros negativos entre todos os sadios e expressa a probabilidade do teste dar negativo na ausência da doença. Isso é, avalia a capacidade de se afastar da doença quando ela está ausente. Essa prevalência real, o que é a prevalência real? É o total de pessoas que têm a doença, né? Então, ó, peguei aqui o total e dividi pelo total de pessoas. Então, a soma desses dois, né? O total de pessoas. Então, essa é a prevalência real. Quem tem a doença, sabido pelo teste de padrão ouro, pelo total de pessoas avaliadas. Eu tenho a prevalência estimada do teste. Quem que é essa prevalência estimada do teste? Ó, vamos pegar aqui, ó. Quem que deu positivo, a soma dessas duas, dividido por quem? Pelo total. Então, eu tenho a prevalência estimada pelo teste. A acurácia é a soma de todo mundo, né? Posso ver aqui a acurácia, parece. Ah, tá. Aqui estão as somas, tá certo. Ok, então tem a acurácia, né? Ó, né? Só para a gente confirmar aqui. Vou voltar aqui. Ó, então é a soma, né? Do A mais D dividido por todo mundo. Todo mundo já está aqui, né? Todo mundo aqui, né? Soma desses dois, já são todos. Então, refere-se ao grau em que o teste ou estimativa baseada no teste é capaz de determinar o verdadeiro valor do que está sendo medido. O VPP, né, ó, que eu não considerei a prevalência, então é esse dividido pela soma dos dois. Então, é a proporção de verdadeiros positivos entre todos os indivíduos que têm o teste positivo. Então, expressa a probabilidade do paciente com teste positivo ter a doença. O VPN, sem a doença, teste negativo, por todos os negativos. Vai expressar a probabilidade de um paciente ter teste negativo e não ter a doença. E o valor preditivo, a probabilidade de falso positivo é dada pelo quê? 1 menos, ó, pelo complementar, 1 menos o VPP. Então, é a probabilidade do resultado do exame ser positivo quando o paciente não apresenta a doença. E a probabilidade de um falso negativo, complementar, 1 menos o VPN, que é a probabilidade do resultado do exame ser negativo quando o paciente apresenta a doença. Tá? E eu tenho umas outras duas medidas, que é a razão de verossimilhança positivo e a razão de verossimilhança negativo. O que significa esses dois valores? Né? A razão de verossimilhança positivo é a probabilidade de um teste positivo em uma pessoa com doença de interesse, dividida pela probabilidade de um teste positivo em uma pessoa sem a doença de interesse. Então, ele vai expressar quantas vezes é mais provável encontrar um resultado positivo em pessoas não doentes, quando comparado a não doentes, né? Então, o que eu vou pegar? Na verdade, é a sensibilidade dividido por 1 menos a especificidade. E a razão de verossimilhança negativo. É a razão entre a probabilidade de um teste negativo em alguém com a doença e a probabilidade de um teste negativo em alguém sem a doença.
ele vai expressar quantas vezes é mais provável encontrar um resultado negativo em pessoas doentes quando comparado a pessoas não doentes. Então, né, eu vou pegar o quê? 1 menos a sensibilidade dividido pela especificidade. E como que eu interpreto esses valores, né? A razão de verossimilhança positiva, próximo de 1, indica um teste sem valor para determinar as pessoas com e sem a doença de interesse. Quanto maior for essa razão de verossimilhança positiva, mais forte é a associação entre ter um teste positivo e estar doente e melhor valor diagnóstico do teste. Então, uma razão de ser verossimilhança positiva maior que 10 é percebido como uma indicação de que o teste de elevado valor diagnóstico. E a interpretação da razão de verossimilhança negativa, ela próxima de 1, né, indica que a probabilidade do teste negativo, dos testes negativos é igual em pessoas afetadas e não afetadas, e não pela doença, e não tem um valor diagnóstico. Quanto menor for o valor da razão de verossimilhança negativa, mais forte é a associação entre ter um teste negativo e não estar doente, ou seja, um melhor diagnóstico do teste. Então, esses valores menor ou igual a 0,1 é percebido como uma boa indicação de um teste de elevado valor diagnóstico, tá? Então, espero que vocês assistam a aula. Eu só vou deixar aqui nessa forma aqui, fica ruinzinho aqui, mas dá para a gente finalizar aqui a aula. Tem o exercício 2, o exemplo 2 que eu vou querer que vocês façam e me entreguem, tá? E aqui, depois, né, o exemplo 2 e o 3, e o exemplo 4, a gente vai considerar, naquele caso, uma prevalência de 5%. Então, vou voltar aqui no meu Excel, né, e calcular o valor do VPP e do VPN, considerando a prevalência de 5%. Opa, aqui eu vou ter que colocar 5%. Ok? Então, eu tenho agora um VPP de 13 e um VPN de 98. Quanto que era antes disso? Eu não conhecia a prevalência. Era bem diferente, né? Então, vocês verifiquem que a prevalência aí altera, né? Se a gente jogasse aqui 25%, 50%, 65%, né? 1%. É o que que acontece? Então, a prevalência aqui vai influenciar diretamente no valor de VPP e VPN. Então, as fórmulas estão aqui, depois vocês dão uma conferidinha aí nas fórmulas. Tá? Vou retomar aqui a forma feia aqui dos meus slides. Deixa eu ver se eu consigo. Não aparece. Vou pegar aqui mesmo. E também vou pedir para vocês fazer, né, entregar também o exercício 5, tá? Todos aqueles cálculos. Bom, eu não vou disponibilizar essa planilha do Excel aqui ainda para vocês, tá? Aqui tá tudo pronto, né? Eu quero que vocês calculem essas medidas e, né, calculem elas e me apresentem com a respectiva interpretação, né? Então, vou recapitular. Exercício 5, o exercício 3 e o exercício 2, tá? Bom, aqui eu também deixei para vocês. No RStudio, a gente também consegue fazer isso.
Tá, agora eu só vou ter que colocar uma lupa aqui, né? Então, gente... Bom, então tem alguns comandinhos. Primeiro eu vou pedir para instalar uma biblioteca que chama EPR, ó, exatamente assim, ó. Se eu for digitar aqui, eu vou digitar install packpages EPR, certo? Ou eu vou vir aqui, né, no packpages, install, lembro, EPR, ó, já deu aqui. E vou pedir para instalar. Ah, eu já tenho ela aqui, por isso que ele está dando isso. Ou eu vou digitar isso aqui e pedir para rodar no run. Tá? Depois eu vou chamar ela. Então, eu vou chamar library APR, vou dar um run. E aqui eu vou fazer uma tabela. Então, eu vou colocar tab igual C minúsculo e vou digitar os valores. Aqui nessa ordem. A, C, B, D. E vou pedir para ele fazer as, as medidas epidemiológicas teste dessa tabela, considerando o intervalo de confiança de 95%. Esse help epitestes é que se a gente rodar esse comando, ele vai aparecer lá no help, aqui no cantinho, né? O que que significa, né, o teste, o que que ele faz. Bom, deixa eu diminuir meu zoom aqui. Parece que travou aqui. Agora voltou. Então, vamos lá. E install packpage, eu vou colocar esse comando, vou rodar esse comando, vou colocar os valores, olha aqui, ó. A, C, B, D. A, C, B, D. Certo? Só ver se eu coloquei certo aqui. Vou voltar aqui, vou conferir a CBD. Ok. E vou rodar isso aqui, ó. Vou rodar a tabela e vou rodar o EP. Então, ó, o que que ele... Agora eu Ah, ele não tá puxando, tá lá de novo. Só um minutinho aqui. Voltou. Ele não vai para o lado. Para aí, estamos com falhas técnicas. Deixa eu ver se vai melhorar. Aí, agora acho que deu certo. Quais os resultados que saem aqui? Olha que legal, ele montou. Vamos só conferir se está certo. Ó, 850, 208. Só um minutinho que tá tudo grande aqui. Eu preciso só compartilhar de novo. Vou encerrar a apresentação aqui.
Vou tirar tudo isso aqui. Agora acho que vai dar certo aqui, gente. Peço desculpas aí pela falha. Agora sim. Então, eu não sei até que momento que estava funcionando. Vamos lá. Eu preciso instalar essa biblioteca igual está aqui. Eu preciso chamar ela. Eu preciso colocar as informações nesta ordem. E colocar esse comando de epteste. Eu chamei tudo isso aqui de tab. E o nível de confiança de 95. Então, eu já rodei, eu já instalei, já tem no meu. Então, depois vocês rodam. Eu vou rodar essa aqui. Eu vou rodar essa aqui. E eu vou rodar esta aqui. Olha o que saiu de resultado aqui para mim. Olha, vai montar a tabelinha. A gente vai conferir, ó. É 850, 208, 115 e 127. Vamos lá no nosso Excel que eu tenho aqui. 815, 208, 115, 327. Tá lá no R. Tá certinho, né? Ok. Então ele vai fazer montar a tabelinha para nós. Se não bater essa informação, você entrou aqui com algum valor equivocado aqui em cima. Aí você corrige. Então, ó, ela dá a prevalência igual nós calculamos aqui, ó. Ele chama de prevalência aparente, mas é a nossa prevalência estimada. Aqui é só questão de arredondamento, tá, pessoal? E da prevalência real, olha a prevalência real aqui, ó, true prevalence. A da sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo, o valor preditivo negativo e todas as outras medidas, né? E ele ainda calcula um intervalo de confiança aqui de quando que pode variar. A questão do intervalo de confiança nós vamos aprender a calcular ele mais tarde, tá? Mas nós vamos ver calcular na disciplina, né? Bom, pessoal, então aqueles exercícios vocês podem fazer aí eles na mão, no Excel. Depois vocês me entregarem, eu forneço a planilhinha para vocês e confiram com os resultados aqui do R, tá? Bom, por hoje, pessoal, era isso. Eu vou deixar os slides também lá na, na UFPR Virtual. Não, melhor, eu vou deixar os slides aqui, tá? No Teams, ali nos arquivos, tá? Então vai ficar com a data de hoje para vocês fazerem. Então, entregar aqueles exercícios na próxima, para ter a próxima aula lá na UFPR Virtual. Então, exercício 2, o 3 e o 5. Eu peço que vocês façam aí no caderno mesmo, podem tirar foto e me mandarem utilizando as fórmulas. Depois podem checar os resultados e interpretação. E a planilha eu forneço depois e vocês podem conferir o resultado lá no R também, tá bom? Então, uma boa noite, desculpa aí pela tosse, o professor não está muito bem nesses últimos dias também, mas daí na próxima terça nós vamos continuar verificando os testes diagnósticos naqueles casos que tenham as variáveis aí contínuas, né? Algumas formas e alguns testes sequenciais, né? Principalmente de rastreio. Ah, deu positivo. E depois é feito, vou fazer um teste em paralelo ou sequencial. Em paralelo eu faço ao mesmo tempo, eu faço, né, vários testes ao mesmo tempo. E sequencial não, eu espero o resultado de um e vou fazendo o outro. Então tem como a gente calcular as sensibilidades aí combinadas desses testes. E também ver um pouquinho como se comporta no caso de variáveis contínuas, que é um pouquinho mais difícil de nós determinarmos aquela linha de corte. Então, uma boa noite a todos, um abraço, fiquem com Deus, até mais.